Esse ano a gente teve um inverno muito rigoroso, né, Diego? A gente tende a comparar, né, o inverno do ano passado com o inverno desse ano. O ano passado ele foi mais ameno, esse ano foi mais rigoroso. Mas uma das coisas que a gente tem que pensar é que a gente tem 3 meses só de inverno. E aí o que acontece? Eu digo pro pessoal às vezes, mas eu engordei muito no inverno. Gente, o inverno é só 3 meses, então a gente tem que nesses 3 meses dar uma policiadinha aí, né? Tipo, claro que a gente é bom, né? Comer uma massa, comer mais pão, mais carboidrato no inverno, mas a gente tem que ter um certo cuidado aí, porque em 3 meses você pode ganhar peso pro ano inteiro. Então, até hoje, Diego, o nosso assunto é realmente esse, né? Hoje a gente vai falar de termogênese. Olha só, assunto interessante, mas explica então pra gente, Fernando, o que é a tal termogênese. Então, a tal da termogênese, que a gente escuta muito as pessoas dizerem, né, é um processo metabólico que ocorre no nosso corpo, responsável pela produção de calor. Esse calor é gerado através da queima de caloria e é fundamental para manter a temperatura do corpo adequada. Conte mais sobre os benefícios da termogênese. Então, o aumento da taxa metabólica basal é um exemplo, que é o que pode auxiliar no emagrecimento, já que quanto maior a taxa metabólica, maior a quantidade de calorias que o organismo queima em repouso. Além disso, Diego, a termogênese também pode melhorar o desempenho físico. Aquela pessoa que vai para a academia, que está sempre cansada, né? Pode ser que ela esteja com o metabolismo baixo, metabolismo lento, aumentar a disposição, a energia, contribui para a manutenção da massa muscular. Além desses benefícios relacionados ao metabolismo e ao emagrecimento, a termogênese também ela pode ter efeitos positivos sobre a saúde cardiovascular. Muitos estudos mostram que a termogênese está associada a uma redução do risco de doenças do coração, como hipertensão e colesterol alto. E a gente escuta muito as pessoas dizerem, meu Deus, depois que eu passei dos 40, que eu entrei nos 40, o meu metabolismo ficou muito lento e eu não consigo mais perder peso. Por que isso está acontecendo comigo? Fer, conta aí pra gente. Vem a pergunta, por que é que o metabolismo fica então mais lento, principalmente na menopausa? As mulheres se queixam mais, tá, Diego? E isso é um processo natural do organismo feminino, com o passar dos anos. Então, o metabolismo mais lento é resultado tanto de uma maior economia de energia para realizar as funções vitais, quanto na redução da produção de hormônios. Então, o que acontece? O corpo não queima, porque ele tem medo de ficar sem, e tem também a questão dos hormônios. Por exemplo, nós mulheres, a gente diminui 3 hormônios essenciais, a gente tem um declínio de 3 hormônios essenciais, que é o estrógeno, a progesterona e a testosterona. Tudo isso implica no quê? Perda de músculo e ganho de gordura. Então, como os nossos hormônios estão em declínio, também há um aumento da resistência à insulina, que piora a capacidade de controlar o açúcar no sangue, aumenta o armazenamento de energia em forma de gordura. Por isso que a gente escuta que muitas mulheres, quando entram na menopausa, elas também fazem exames de sangue, elas têm muito açúcar circulante e às vezes elas dizem assim, depois que eu entrei na menopausa, até diabetes eu ganhei. Então não digo assim diabetes, mas tipo uma pré-diabetes, porque um excesso de gordura. O corpo segura esse açúcar, essa glicose circulante, porque ele tem medo de perder e fazer falta depois. Então, por isso que a gente tem que ficar de olho também em outras coisas, por exemplo, no cortisol. O cortisol é um hormônio que ele indica, se ele estiver acima do normal, que a gente está muito estressado. Hoje tem até como medir o estresse, né? Então, a gente tem que ficar de olho no cortisol, tá? Porque o cortisol elevado, ele também ajuda a engordar, tá? E essas combinações, por exemplo, queda de hormônio, aumento de glicose no sangue, elas são determinantes, então, para diminuir a massa muscular e aumentar o acúmulo de gordura. Algumas consequências do metabolismo lento para nós na menopausa, as mulheres. Mudança na composição corporal. A gente nota que tem mais gordura localizada do que músculo, tá? Aumento da gordura localizada principalmente no abdômen, nos braços, na parte interna e externa, na coxa. Risco de sarcopenia,
quando a gente começa a ficar muito flácido, né? Você olha para a pessoa, você vê que o músculo dela tá todo flácido, e osteopenia, que os ossos também ficam mais sensíveis, flacidez, mesmo em mulheres magras, e dificuldade de perder peso. Fer, já que a ideia é trazer dicas de saúde, tem como acelerar o metabolismo? Então, olha só. Então, dicas para homens e mulheres, tá? Primeira coisa, fazer atividade física. Essa é essencial, tá? Atividade física, principalmente nós mulheres, musculação. Ai, mas eu gosto de dançar, eu gosto de caminhar. O aeróbico também é importante, porque o aeróbico, ele faz o quê? Ele aumenta a nossa questão cardiovascular, a nossa resistência cardiovascular. Mas nesse momento é importante a gente fazer musculação, porque é a musculação que vai ajudar na questão da massa muscular. Para ganhar músculo, tem que fazer musculação. Outra questão, Diego, muita água. Tomar muita água. É uma garrafinha de manhã e uma garrafinha de tarde. Ah, mas eu não consigo tomar muita água. Bota um raminho de alecrim, bota um pouquinho de gengibre na água. Outro dia, bota uma canelinha e vamos lá, vamos tomar água, tá? Outra questão. Alimentação de qualidade, tá? O que a gente percebe? Que algumas pessoas acabam... A gente, na verdade, num geral, cultural, Diego, a gente tem a história de comer muito carboidrato, tá? É pão, é farinha branca. Então, por exemplo, depois dos 40, já começa a pensar o seguinte, que você pode sim comer pão, uma refeição no dia, tá? Ou de manhã ou de noite. Aí, na outra refeição, eu vou comer o quê? Ovos. Faz lá, bate 2 ovos num potinho lá, faz um omelete, coloca lá um queijinho, coloca lá um salaminho, uma calabresa. Muda essa ideia de comer pão de manhã e pão de noite. Vamos comer pão de manhã e de noite vamos comer omelete ou vice-versa. Os ovos, eles são ótimos para essa questão de alimentação, na questão da proteína, tá? Os ovos, o leite, o queijo, a carne. Tem muita gente que me diz assim, ó, eu depois que entrei na menopausa eu não consigo comer carne. Gente, nós precisamos comer carne. Eu digo para as mulheres assim, ó, não consegue comer um bife? Pega guisado, coloca um ovo, mistura temperinho, cebolinha, alho e faz um bifinho de hambúrguer. E deixa sempre na geladeira. Então, de manhã tu vai comer pão e de noite tu vai fazer um bifinho de hambúrguer com muita salada. Nós precisamos, principalmente nós mulheres, de muita proteína, porque senão a gente fica muito flácida ao longo do tempo. E às vezes a gente comendo pão, o que a gente faz? A gente come uma caloria vazia, que para o nosso organismo não é suficiente. E depois a gente, na verdade, essa falta, por exemplo, tem muita mulher, por exemplo, na menopausa, que tem falta de ferro. Por quê? Porque começa a diminuir o consumo de carne. Então tem que comer carne. Quem não come carne, é vegetariano, tem que se suplementar. Tem que ir no nutricionista, no nutrólogo, pegar uma orientação para não perder esse ferro que é tão importante, essa proteína que é tão importante na nossa dieta, tá? Outra questão, Diego, sono de qualidade, tá? Então, por exemplo, se você vai dormir depois da meia-noite, esquece, 10 horas tem que estar na cama, tá? O nosso corpo precisa fazer uma renovação de tudo que a gente perdeu ao longo do dia. E onde é que a gente faz isso? Dormindo. A gente até gasta caloria dormindo. Até o nosso metabolismo funciona melhor, tá? Se a gente dormir mais tempo. Então, assim, ó, vai dormir às 10 e acorda às 6 da manhã. É o mais certo. Celular, televisão, computador, 1 hora antes de você ir dormir, você desliga. Eu digo para o pessoal assim, ó, chega em casa, vai jantar e bota o telefone celular carregar e é só no outro dia. Porque no nosso telefone, no computador, na televisão, a gente tem uma luz azul que desbloqueia que desregula todo o nosso relógio biológico, tá? O que é o relógio biológico? Quando você começa a escurecer, você começa a bocejar e quando o sol começa a clarear, você desperta sem despertador. A gente tem isso dentro da gente, mas por conta dos estímulos que a gente usa no dia a dia, a gente acaba desregulando esse relógio biológico. Aí depois tem que tomar melatonina, tem que tomar remédio para dormir. Então vamos se regrar. 10 horas da noite é hora de ir para a cama, estourando 10h30.
Por quê? Porque durante o dia você vai estar muito melhor para fazer as tuas atividades, você vai ficar menos ansioso, você vai conseguir se organizar bem, vai conseguir fazer a tua atividade física. Então, tudo isso funciona. Controlar o estresse, que cada um tem que saber o que te traz paz e te relaxa, né? Uns vão caminhar, outros escutam música, outros vão ler o livro, outros vão visitar os amigos. Então, você tem que pensar o que te relaxa para tentar controlar ao máximo o teu estresse, que isso também ajuda a organizar a nossa termogênese. E para nós mulheres, a questão hormonal, digo que é muito importante, tá? Então, nós precisamos, os homens também precisam, ter um médico anual, que no nosso caso é um ginecologista, no caso do homem é um urologista. Para quê? Para a gente conseguir identificar essa entrada da menopausa antes que ela chegue. Porque quando a gente faz um tratamento preventivo, quando o médico está avaliando os teus exames antes de você estar inserida naquela situação, você ganha muitos pontos. Você vive melhor, você pode evitar de ter todos aqueles sintomas da menopausa, não dormir bem, noites excesso de calor, né, que as mulheres têm o calorão, tem aquela questão dos ressecamentos das mucosas, não, tudo isso você pode evitar se você faz os seus exames de rotina em dia. Então, uma dica para as mulheres, uma vez por ano, guarda teu dinheirinho lá e se dá de presente uma consulta com o ginecologista, porque quando você entrar na menopausa, se tu tiver com tudo em dia, você vai sofrer muito menos, tá? Aí as pessoas me perguntam, Fernanda, tu é a favor ou é contra a reposição hormonal? Eu sou a favor. Tá? Por quê? Porque a reposição hormonal hoje, ela é uma reposição hormonal segura. Você tem que estar bem orientada pelo seu médico, não pode usar coisas por conta própria, nem o que a sua vizinha usa, nem o que você viu na internet, porque a reposição hormonal é individual e personalizada, tá? Existem algumas pessoas que não podem usar hormônios, então elas usam hormônios naturais ou usam outros tipos de tratamento e isso vai ser discutido com o teu médico de forma individual. Cada caso é um caso. Fer, e conta pra gente, pra quem não tá antenado, não tá acompanhando dessas novidades da farmácia agora, a Naturenza. Então, Diego, esse mês, que é o nosso mês de aniversário, toda sexta-feira a gente vai ter lançamentos de produtos, tá? Amanhã, na loja, a gente vai estar fazendo um lançamento de um termogênico na forma de suco, tá? Então, por exemplo, assim, eu quero tomar alguma coisa para acelerar o meu metabolismo. Então, vou convidar o pessoal que se interessa, tá? Esse nosso termogênico é um termogênico bem completo, ele tem picolinato de cromo, ele tem L-carnitina, que ajuda a queimar um pouquinho de gordura localizada, ele tem inositol e taurina, que quem não tem vontade de ir na academia, ele dá um ânimo, assim, uma disposição para sair de casa, que às vezes a gente fica meio preguiçosinho, né? Então, e ele também tem cafeína, que a gente sabe que a cafeína é um potente termogênico. Então, ele tem sabor de frutas vermelhas. Amanhã a gente vai estar fazendo o lançamento na loja. Quero convidar o pessoal para vir nas Naturenzas, conhecer, então, esse nosso produto novo. Vai ter a degustação. Esse mês a gente também tem os brindes diferentes na loja. Temos também os descontos especiais. E amanhã, então, esse dia especial para esse lançamento desse produto. A cafeína, Diego, ela não pode ser consumida por todas as pessoas, tá? Existem algumas restrições. Por exemplo, quem tem problemas cardiovasculares, pessoas que são sensíveis à cafeína, hipertensos, não é recomendado o uso desse produto. Então, a gente também tem um outro produto especial, que é o Green Select, que ele pode ser usado por pessoas que são hipertensas, porque a vantagem dele é que ele é descafeinado. E amanhã também a gente vai estar tendo essa visualização desses produtos, vai demonstrar. Quem quiser passar na farmácia, conhecer. Então, um super convite aí para o pessoal. O endereço segue o mesmo, então, é isso? Segue o mesmo endereço, então, na rua Júlio de Castilhos, 1342, onde a gente tem a farmácia de manipulação e também lá na Saúde Center Clínica, né, as duas farmácias para te atender. Quem não mora em Tapejara, pode entrar na nossa loja online, www.naturenza.com.br, pode comprar por lá, a gente entrega para todo o Brasil. E também, Diego, vou pedir para o pessoal entrar no nosso canal do YouTube,
Naturenza para conhecer todo o nosso trabalho, né? Assistir os nossos vídeos, deixar a sua sugestão, deixar o seu like. E semana que vem temos mais dicas de saúde.